Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir a Ele, Jesus Cristo. Jesus é o nosso Senhor, o amado da nossa alma. Obrigada, obrigada, Senhor. Amém. Dá um sorriso bem lindo para quem está do seu lado. Fala, bom domingo. Mesmo friozinho, né? Mas está uma delícia. Podem sentar, fique à vontade. Gente, eu quero reforçar aqui esse convite do maior treinamento de líderes do mundo. É o Summit. E você não fique de fora. Você pode fazer a sua inscrição, né, o mais rápido possível pelo aplicativo da Casa de Oração, pelo Instagram da Casa de Oração, tem um link lá também. Por que a gente está, né, sediando mais uma vez esse treinamento aqui em Franca, dentro da nossa igreja? Porque a gente entende que se a gente quer crescer, nós precisamos nos esforçar. Amém? E o Summit, ele traz um conteúdo poderoso para todas as áreas da nossa vida. Você é dona de casa, você pode fazer. Você é universitário, você pode fazer. Você é empresário, faça e traga a sua equipe, né? Eu gosto de uma frase que diz assim: ninguém cresce acidentalmente. Nós precisamos ser propositais para crescer. E esse curso é um curso que acontece fora do Brasil. Você não vai achar ele no YouTube, em outro lugar que você vai assistir em casa depois. Não existe. Ele é fechado. E vai acontecer aqui no final desse mês. Então, invista em você. A inscrição é muito barata pelo conteúdo. É 155, 160 reais, se eu não me engano. E o conteúdo é maravilhoso. Sexta-feira à noite, sábado, a partir das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Vem para o Summit. Você vai ver que vai ser um conteúdo poderoso para a sua vida e para a sua história. Amém, igreja? Vamos incentivar mesmo para a gente lotar aqui, porque são só esses 2 dias que nós podemos ter esse conteúdo. Então vem para cá que vai ser bênção demais. E eu quero agradecer, né, por esse Centro Apostólico Profético de Cura e Paternidade, que é a nossa Casa de Oração Franca. Agradecer os nossos apóstolos que aqui estão, agradecer os líderes, agradecer os voluntários dessa casa. Gente, nós podemos aplaudir o Senhor por essa igreja, podemos aplaudir o Senhor pelo aquilo que Ele tem feito neste lugar há quase 10 anos. O Senhor é merecedor desses aplausos, porque essa igreja tem nome, o dono dela é o Senhor Jesus Cristo. E nós temos vivido tantas coisas poderosas. Eu estava agora pela manhã conversando com a pastora e me lembrei de uma mulher tão linda que me encontrou aqui no domingo. Ela nunca tinha falado comigo e ela me chamou e falou: pastora Diana, eu quero dar o meu testemunho, quero falar algo para você. E nós todas as quartas-feiras ceiamos aqui neste lugar, porque nós acreditamos no poder da ceia, que é um poder de cura e de transformação. E ela disse assim: há muito tempo eu bebia muito. E eu escolhi trocar a minha bebida pela ceia do Senhor. E eu estou liberta. Eu recebo visitas em casa, muitas vezes eu tenho que servir, mas eu não dependo mais daquela bebida. Você pode aplaudir o Senhor por isso, gente? Nós precisamos celebrar mais os milagres do Senhor, aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Obrigada, Jesus, obrigada por essa igreja, obrigada pelo aquilo que nós temos vivido aqui dia após dia. A cada culto é uma porção nova da glória do Senhor derramado em nós. Agradeço meu marido, pastor Milton, que eu amo muito, os meus filhos, que quando eu estou aqui eu não estou sozinha, eu estou com a minha casa e com a minha família. E eu quero aqui desejar para você que está em casa, que a mesma atmosfera de adoração, de cura, alcance você aonde você estiver assistindo essa ministração. Mas eu quero trazer um convite também. Se você é de Franca e região, o seu lugar é aqui, presencialmente, porque faz muita diferença estarmos aqui presencialmente, não é assim, gente? Quando não dá, a gente assiste em casa, mas o nosso lugar é aqui, na comunidade, adorando o Senhor, juntos com os nossos irmãos. Aleluia! E hoje o tema da palavra é Jesus, dívidas e herança eterna. Você pode colocar a mão no seu coração e orar comigo, por favor? Senhor, nós somos o teu povo, nos chamamos pelo teu nome e fomos atraídos pelo teu amor para estarmos aqui nesse culto da manhã, mesmo nesse domingo frio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos atrai com cordas de amor. E aqui nós estamos porque nós queremos sim te entregar toda a adoração, todo o amor, tudo que nós temos a ti.
O Senhor é digno da nossa vida, o Senhor é digno da nossa história, e nós nos entregamos a Ti nesse momento de culto ao Senhor. Mas nós estamos aqui também, e o Senhor nunca nos deixa de mãos vazias, e o Senhor sempre nos entrega algo mais. Então nós queremos receber do Teu trono, do Teu altar, Senhor, ensinamentos, curas, Deus, palavras que venham realmente mudar a nossa vida, a nossa mente. Senhor, venha mudar a atmosfera da nossa casa, venha mudar a jornada da nossa caminhada. Sem Ti nós nada somos, nós somos totalmente dependentes de Ti, da Tua presença, e nós queremos mais e mais e mais de Ti. Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida. E é na Tua verdade que nós queremos andar dia após dia, em nome de Jesus, amém. Eu quero ler com vocês o que está em Hebreus 12, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Gente, nós poderíamos ficar só nesses 2 versículos. Quer dizer que o Senhor nos coloca uma corrida na nossa frente, e Ele pede para que eu e você não venhamos a ser vagarosos, que nós venhamos a nos soltar mesmo, nos desvincular desse pecado que nos atrapalha, para que a gente possa ser perseverantes nessa corrida que nos leva para Ele. É um convite para que a gente não fique parados neste mundo, achando que somos mais um no meio da multidão. Não, nós somos os filhos do Deus vivo. E aí ele continua no versículo 2 dizendo que eu e você precisamos manter os nossos olhos firmes, fixos em Jesus, porque Ele é o aperfeiçoador da nossa obra, da obra dele na nossa vida, da nossa fé. Ele é o Senhor, e isso daqui é poderoso demais. Por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz. Que é isso, Diana? Jesus tinha entendimento do que ia acontecer com ele, que ele iria para aquela cruz, ele iria morrer naquele lugar. Ele era o Cordeiro de Deus, indo para se sacrificar ali naquela cruz por mim e por você. Mas a Bíblia fala que existia uma alegria nele, era uma alegria futura, e por isso ele suportou a cruz. Gente, naquela época, morrer numa cruz era a morte mais vergonhosa que um ser humano poderia passar. E aqui fala, ele não se importou com a vergonha que ele iria passar. Por quê? Porque existia um projeto, existia uma alegria futura sobre ele. E o que era essa alegria? O que era essa alegria futura? Essa alegria era a certeza que Ele iria quitar as nossas dívidas e ainda iria nos dar uma herança eterna. Jesus Cristo, Ele sabia o que Ele estava fazendo, e Ele disse: não tomem a minha vida, eu escolho dar a minha vida. Ele deu a vida dele porque Ele tinha um entendimento do futuro, e o futuro está eu e você. O seu nome, o seu CPF, a sua identidade estava nesse futuro que esperava, porque Ele sabia que a causa era muito maior, e por isso Ele se entregou para que nós pudéssemos ter vida e tê-la em abundância. Vamos ver isso na Bíblia, vamos mergulhar no que a palavra de Deus diz sobre tudo isso. Olha o que está em Colossenses 2, a partir do versículo 13. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões
e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Gente, isso é tão poderoso que a gente tem que ler isso aqui todo dia, para que a gente entenda o que Jesus fez naquela cruz. Diana, ele foi para aquela cruz, perdoando todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. No versículo 14 fala assim: ele cancelou a escrita de dívida, todas as nossas dívidas. Ele cancelou naquela cruz. E o 15 fala assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Isso é a certeza de que as nossas dívidas foram removidas, quitadas na cruz através da morte de Jesus. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que nós não daríamos conta de pagar essas dívidas. Um dia, quando eu era ainda muito jovem, querendo aprender mais do Senhor, eu estava orando e eu falei assim: Senhor, Pai, Deus Pai, eu quero entender mais por que Jesus teve que morrer naquela cruz. Porque talvez se chegasse para alguma pessoa hoje, um ser humano comum, e dissesse assim: você morre naquela cruz em favor de toda a humanidade, talvez alguma pessoa também morreria na cruz para salvar toda a humanidade. E aí o Espírito Santo foi me ensinando através da palavra dele. Nenhum sangue humano poderia pagar o preço daquela cruz. Só o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele é o único caminho. Não adianta fazer nada com o sangue de ninguém. O sangue foi derramado naquela cruz, já foi consumado, tetelestai, a obra foi feita para que eu e você tivéssemos vida. A nossa dívida foi crucificada naquela cruz, pelo sangue puro de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Senhor. É impossível a gente entender essa verdade, ter esse entendimento da cruz e a gente continuar andando de qualquer forma. Não! A cruz de Jesus é a resposta para a minha vida e para a sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua mente, mas você sabe. Talvez você tenha sido machucado, aterrorizado com opressões malignas na sua mente, dizendo que para você não tem mais escolha, não tem mais saída. Para você não adianta mais, tudo na sua vida dá errado. Olha aí o quantos pecados você já cometeu. Talvez quantos rótulos você carrega em você. O adúltero, a prostituta, o ladrão, o marginalizado, eu não sei. Mas você entrou aqui hoje porque o Senhor está dizendo para você: filho, filha, eu paguei o preço por você. Eu crucifiquei as tuas dívidas naquela cruz. E eu envergonhei o inferno, tomando posse. Eu tomei a sua vida. Se a gente entende a cruz de Jesus, a nossa vida passa a ter um dono, porque as nossas dívidas foram quitadas por Ele. E se eu sei que Ele pagou um preço pagando as minhas dívidas, eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Eu fui comprada por um alto preço. E gente, enquanto eu lia, entendia essas verdades da palavra de Deus, eu fui levada a 2 testemunhos. Porque infelizmente, eu não sei se você sabe, mas Franca tem um alto índice de suicídio. E esse número, ele é escondido. Talvez pessoas tão perto de você já cometeram suicídio. Talvez você entrou aqui hoje e a sua mente tem sido realmente assim, atacada com pensamentos suicidas. E eu quero trazer para vocês 2 testemunhos.
Um testemunho tão poderoso de um pastor que ele é tão estudioso, ele é tão profundo na palavra de Deus, mas mesmo assim, ele entrou numa depressão profunda. E durante essa depressão profunda, ele fala que só tinha uma saída. A mente dele só tinha uma saída: morte. Morte. Vai, acaba com a sua vida, não vale a pena. Toda a sua fé, tudo que você aprendeu, não vale a pena. Morte. E ele disse que ali, lutando com aqueles pensamentos, um dia a doce voz do Espírito Santo alcançou a mente dele, o coração dele. E ele fala que o Senhor falou para ele: filho, a única morte que valeu a pena foi a morte de Jesus. Para você, o caminho não é a morte, é a vida. Eu creio que o Senhor está falando isso com muita gente. Talvez você que está em casa, você que está no hospital, a sua morte não é a resposta. A sua morte não é a saída. A única morte que foi resposta para as nossas vidas, para as nossas inquietações, foi a morte de Jesus naquela cruz. Aquela morte é a resposta para a minha vida, e é a resposta para a sua vida. Teve um médico que ele também estava sendo assolado por estes pensamentos. E um dia ele tentou o suicídio, mas ele não teve êxito. Graças a Deus ele não conseguiu. E ele falou que quando ele não conseguiu, mesmo diante do fato de ter tentado, ele estava aos prantos, acabado. E ele entendeu que Jesus estava ali com ele. E Jesus falou para ele: eu estou aqui, me entrega a sua vida. E ele, com tanta dor na alma, ele disse: Jesus, hoje eu não tenho uma vida para te entregar, eu tenho a minha morte, mas eu entrego a minha morte e recebo a sua vida. Ele estava tão no fundo do poço, que ele fala que ele não sentia mais nem que ele tinha vida. Mas o Senhor resgatou esse homem. Hoje ele é um pastor, ele é um médico, e ele cuida de almas, ele cuida da mente das pessoas, especificamente contra o suicídio. Então, meu querido, minha amada, o Senhor tem ciúmes de você. O Senhor te trouxe até aqui, você chegou até essa ministração porque o Senhor está dizendo para você: existe resposta para você, existe um vivo caminho para você, existe esperança, existe glória, existe novos projetos de Deus, existe novos sonhos de Deus. Pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro sobre as mentes aqui hoje que os sonhos serão renovados, a esperança será ativada, a fé será fortalecida, a alegria será restaurada pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Gente, como nós precisamos vigiar a nossa mente, como nós precisamos ter cuidado. A nossa mente precisa ser reservada, cuidada, para ser cheia da palavra de Deus. Tem um versículo que diz assim: traga à memória o que te traz esperança. A pastora pregou quarta-feira aqui falando: firmados na rocha. Nós seremos firmados na rocha em todo o tempo, quando nós quisermos estarmos firmados na rocha, buscando o Senhor, nos alimentando daquilo que Ele tem para nós, praticando, tendo as práticas espirituais. Gente, o Senhor nos chama para vivermos de forma diferente. Nós não podemos aceitar e sermos mais um no meio de uma multidão. Não. O Senhor quer que nós venhamos a ter saúde na mente, que nós possamos saber que nós estamos firmados na rocha que é Jesus, e que sem Ele nós não damos conta de nada. Diana, então quer dizer que tudo foi resolvido naquela cruz? Foi. As nossas dívidas foram pagas naquela cruz. Mas deixa eu te dizer, não parou por aí. O primeiro passo, quando Jesus viu a cruz, existia uma alegria que estava proposta para ele, uma alegria futura. Ele tinha dois entendimentos. Uma era que ele iria quitar as nossas dívidas naquela cruz.
com o sangue dele sendo derramado ali. Mas existe algo além, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou para nos dar vida. E juntamente com a quitação das nossas dívidas, ele ainda nos dá o quê? Herança. Herança. Existe uma herança para mim e para você. A gente muitas vezes não tem acesso a essa herança porque a gente não entende a quitação das dívidas. Sabe aquela coisa assim? Eu não posso pegar nessa xícara aqui porque eu estou devendo ali a xícara para o Josias. Então assim, eu devo tanto para o Josias que eu não posso nem ter direito de pegar na xícara. Então eu preciso entender, Jesus pagou a minha dívida, e além de pagar a minha dívida, ele ainda me deu uma herança. Olha o que está escrito em Hebreus 9,14. Diz assim: pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Foi a cruz de Jesus. Versículo 15: por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. Faz mais sentido ainda Jesus ter morrido? Faz mais sentido ainda Jesus ter pago um preço naquela cruz? Porque além dele levar as nossas dívidas, ele deixou um testamento. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. Isso é na Bíblia, gente. Isso não é em cartório que a gente está lendo, não. Isso é a palavra de Deus. Jesus Cristo tem um plano perfeito para mim e para você. Ele pagou as nossas dívidas e ainda deixou um testamento para ser entregue herança para mim e para você. Isso é muito poderoso. E isso tem que nos acordar. Isso tem que nos acelerar. Como disse lá no início, que a gente não fique vagarosos, que a gente não fique perdidos, sem saber para onde vamos. Não. Quem nós somos em Cristo Jesus? Ele quitou as nossas dívidas e da mesma forma ele nos entregou um testamento. E para que esse testamento tivesse validade hoje nas nossas vidas, a pessoa tinha que morrer. Então ele precisou morrer para que nós tivéssemos o acesso que temos hoje, para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai, para que nós pudéssemos realmente receber essa herança. E deixa eu dizer uma coisa: testamento existe para quem tem herança para deixar, para quem tem herdeiros. Eu não sei vocês, mas meu pai terreno já morreu. Ele não tinha nenhum testamento, ele não tinha nada para deixar. Mas Jesus deixou um testamento para mim e para você, porque ele sabia que ele tinha herança eterna para nos entregar, porque ele sabia que nós éramos os herdeiros e tínhamos que receber. Jesus entregou tudo e nos fez assentar em lugares celestiais com ele. Hoje Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e eu e você que cremos nele como nosso único e suficiente Salvador, estamos assentados com ele. Nossa, isso é tão poderoso. Mas será que essa é a minha verdade? Talvez muitas pessoas, ao ouvir essas verdades liberadas da palavra de Deus, se questionam se consegue viver nesse nível. E aí nós vamos aprender mais um pouco, porque uma coisa é eu saber, outra coisa é eu viver. Olha o que está em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente.
quando lhes dissemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura. Ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço, tira as escamas dos nossos olhos. Ah, Senhor, existem níveis espirituais maiores para que nós possamos andar. Existem níveis espirituais maiores de entendimento daquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos ser intencionais para descobrir esses níveis, para querermos andar nesses níveis. Porque o homem natural é a carne e a alma, e o espírito está morto. Mas o homem espiritual, ele reconhece a obra de Deus. Ele reconhece a herança eterna. Isso é tão profundo, gente, que se a gente parar para entender, como é que nós estamos andando? Porque aqui fala, vocês já foram libertos, a dívida foi paga naquela cruz, existe uma herança eterna, mas cuidado para que vocês não sejam enganados pela sabedoria humana. Cuidado para que vocês não sejam novamente feitos escravos daquilo que Cristo já libertou vocês. E esse cuidado me chama e te chama a sermos mais espirituais. Quanto mais eu mergulho em Deus, mais eu conheço o que Ele tem para mim. Eu não posso só ter um conhecimento, porque conhecimento é informação. Eu preciso ter discernimento, que é a visão espiritual, onde nos impulsiona a acessar a nossa herança eterna. Nós precisamos orar mais por discernimento, para quando a gente for ler a Bíblia, para quando a gente for entender aquilo que o Senhor está revelando para mim e para você, aquilo passe a ser a nossa verdade, não só uma informação. Eu sei que Jesus morreu na cruz. Eu sei que Ele pagou um preço por mim. Eu sei que agora eu tenho acesso a Deus. E está tudo bem. Não, existe mais. Existe mais. Se você sabe que Jesus Cristo fez isso, deixa isso consumir você por dentro. Deixa isso mudar a sua mente. Como nós precisamos ter a mente de Cristo. Como nós precisamos acreditar com mais força na verdade de Cristo nas nossas vidas. E olha o que está em Romanos 8, tarefinha para casa. Leia em casa esse capítulo todo, ele é poderoso demais. O título dele é Vida no Espírito. Nós como igreja, nós vivemos vida no Espírito. Nós precisamos crescer cada dia mais numa vida no Espírito. Sermos pessoas espirituais. E eu vou ler com vocês a partir do versículo 14, que diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Da sua glória. E nós precisamos viver essa verdade. Eu e você fomos adotados através da morte de Jesus. Ele abriu o caminho. Nós éramos antes só criaturas, e pela morte dele naquela cruz, onde as nossas dívidas foram pagas, ele disse, o véu foi rasgado, e ele fala, vem, vem, vem. Ele passa da posição de o único filho para o mais velho. Ele realmente escolheu se dar em favor das nossas vidas. O Senhor está falando hoje conosco sobre libertação.
Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, mas a gente ainda consegue viver tão maltratado, tão contaminado com as coisas deste mundo, com os rótulos, com os pesos, com as condenações. Quando a gente fala de herança eterna, a gente precisa entender que a herança, ela chega até mim e você por causa de uma aliança que Deus fez com a humanidade. E se Deus fez essa aliança com a humanidade, existe uma paternidade para mim e para você. E eu pedi até para o Evandro fazer em círculo: paternidade, herança e aliança. Porque uma não sobrevive sem a outra. Uma não dá para se apoiar sem ter a certeza da outra. É aliança. E nessa aliança eu recebo a minha herança, eu recebo a minha paternidade. Gente, mas vamos falar bem certo. Sabe qual é o problema dessa geração? Porque essa geração, ela até quer receber o testamento, ela até quer receber a herança. Ai, Jesus tem coisas boas para mim, aleluia, então eu quero, amém. Ele tem sim. Mas Ele tem também uma aliança de compromisso comigo e com você. Vivemos uma geração onde a geração quer: venha ao meu reino, Jesus, me sirva, realize todos os meus sonhos, todos os meus desejos. Eu estou na igreja há 1 ano e meu marido não se converteu, meu filho não se converteu, a vizinha, sei lá o que, começa as murmurações. E o Senhor está nos chamando a termos uma aliança com Ele, tomando posse de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz em nosso favor. Mas é uma aliança de compromisso, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu vivo a genuína aliança, aonde eu recebo a paternidade. Olha que interessante, a palavra testamento no grego é aliança. Então eu tenho testamento, eu tenho herança eterna se eu tiver aliança com o Pai. Vocês estão entendendo? Porque, gente, rasgar aqui, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: vai lá para aquela geração, lá naquela geração tudo pode. Vai lá, naquela igreja preta, tudo pode. Aí a gente fala: vem mesmo, vem mesmo. Aqui as portas estão abertas para todos entrarem. Entre, sente. Aqui é a casa do Pai. Mas aqui tem a presença, e a presença é santa. Nós adoramos aqui com 4 louvores, declarando a presença, a presença, a presença. E eu estou ministrando aqui hoje falando que você teve as suas dívidas quitadas, que você tem uma herança eterna para tomar posse. Mas isso tudo só será a sua realidade se você tiver uma aliança de compromisso com Deus. Então aqui não é um clube social, aqui não é um oba-oba, aqui é o lugar de santidade, da presença do Senhor. Mas eu preciso do confronto do Espírito o tempo todo no meu coração, avaliando o meu falar, o meu pensar, me trazendo para o prumo, dizendo: filha, você tem aliança com quem mesmo? Com o mundo? É o mundo que você tem que agradar? Ou é a mim, seu Pai, que você tem que agradar? Nós precisamos ser confrontados, sim, porque esse mundo é mau. Esse mundo está cheio de ofertas para mim e para você. Eu comecei lendo, falando que existe uma corrida que está proposta. A palavra de Deus não mente para mim e para você, não. Se é uma corrida que está proposta, significa que eu e você sempre teremos outras propostas, sempre teremos opções. Mas diante de muitas opções, de muitas propostas, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o que Jesus Cristo fez naquela cruz. Eu preciso conhecer a minha herança eterna nele, para que eu escolha o único caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o único caminho que me leva ao Abba Pai. Então o Senhor nos chama para esse nível de aliança.
Sabe, Deus ele quer nos abençoar através dessa aliança. Deus ele tem para mim e para você uma vida abundante. E uma vida abundante, gente, não significa que nós vamos andar como se estivéssemos dentro de um mar de rosas, perfumado, sem nenhum problema. Não. Uma vida abundante significa que eu tenho um Senhor e que eu terei ausência de necessidades, e que no dia mau eu tenho a minha rocha, e que no dia difícil eu tenho o meu Senhor, e que no dia que meu coração estiver sofrido, eu vou me lembrar que Jesus Cristo pagou um preço naquela cruz por mim, e por Ele eu posso entregar a minha vida e a minha história. É uma jornada de construção, de glória em glória, de fé em fé, buscando cada dia mais esse nível de relacionamento com Deus. E aí, enquanto eu estava aqui meditando, escrevendo tudo isso, o Senhor me fez uma pergunta. Você, o que nós temos segurado? Quais são as posições, as coisas que não fazem parte da herança de Jesus, que não estão inclusas no testamento de Jesus? O que será? O que nós temos segurado? O que a gente acha que é tão importante na nossa vida, mas está ocupando o espaço que não me deixa receber a verdadeira herança, que é a minha herança eterna? E eu peço que o poder do Espírito Santo de Deus venha com discernimento sobre as nossas vidas, revelando aquilo que nós temos segurado na força do nosso braço e que não faz parte da herança eterna para a nossa vida. Não faz parte. E está ocupando espaço, e está contaminando você, está contaminando a sua jornada. Não, mas sem isso eu não consigo viver. Será? Entrega isso para o Senhor. Entrega isso para Ele. Porque o que é revelado é para ser removido. Deus, revela no Senhor. Revela aquilo que nós temos vivido, que não te agrada, que não faz parte da tua herança eterna nas nossas vidas. E remove aquilo de dentro de nós. Eu amo entender que o Senhor sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz. Então eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, faz uma limpeza na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração. Arranca de nós aquilo que tem obstruído a gente receber a tua herança eterna, a gente acessar essa herança eterna. E eu posso dizer para vocês alguns detalhes tão preciosos que estão incluídas nessa herança eterna: a fé e o perdão. Eu só consigo entender que os meus pecados foram perdoados naquela cruz porque eu tenho que agir em fé. Eu tenho que acreditar na obra de Jesus na minha vida. A paternidade e a adoção. Se eu recebo a paternidade de Deus na minha vida, isso é uma herança eterna, para sempre. Para sempre. Você pode olhar e saber assim: eu tenho um pai. Eu tenho um pai de perfeito amor. O meu pai terreno errou comigo, mas o meu pai espiritual, o meu Abba Pai, ele nunca errará comigo. Então ele merece toda a minha confiança. Quando eu entendo essa paternidade, eu me sinto pertencente. Eu recebo o amor de Deus na minha vida. E é esse amor que me acalma. É esse amor que lança fora os meus medos. É a convicção desse amor no coração que nos leva a escolhermos por Ele e não por nós. Nós precisamos ter cada dia mais a revelação da profundidade do amor de Deus por nós. Sabe? Muitas vezes os solteiros, principalmente, homens, mulheres, aceitam qualquer oferta, aceitam qualquer convite, porque não sabem o seu verdadeiro amor. Não descobriram ainda a profundidade do amor de Cristo. Porque quando a gente mergulha nesse amor, as demais coisas serão acrescentadas. Então, se isso vai corromper a minha herança eterna, se esse convite,
se esse relacionamento vai corromper a minha herança eterna, eu não quero isso. Eu sei que eu sou amada de Deus. Eu sei que eu sou cuidada por Deus. Eu pertenço a Deus. Eu tenho um dono. E não é qualquer convite que vai me embriagar, me iludir. Vocês entendem que são partes da herança que nós vamos tomando posse. Existe uma herança para mim e para você que se chama descanso, refrigério. Oh, que delícia! Saber que não é mais na força do meu braço. Saber que não tem que ser do meu jeito e da minha forma. Saber que eu posso dar um passo atrás, orar e esperar o Senhor me responder. Saber que os planos dele são melhores do que o meu. E deixa eu te dizer uma coisa que a gente não gosta: o relógio dele também é melhor do que o nosso. A gente sofre porque não aconteceu do meu jeito, no meu tempo, na minha estação. Eu quero assim, eu acho que tem que ser assim. Deixa eu te dizer, o relógio do seu Abba Pai é melhor do que o seu. Confia, confia. Descanso e refrigério estão nele. Ah, Diana, então eu posso cruzar os braços e deixar a vida me levar? Não. O Senhor fala para mim e para você: tem de bom ânimo, esforça-te, que eu te ajudarei. A minha missão e a sua é levantar cedo, é trabalhar, é fazer a nossa parte. Mas eu amo olhar para essa palavra descanso e colocar ela no lugar da ansiedade. Porque quando a gente faz, a gente acha que está tudo ali, a gente tem que dar conta, a gente tem que resolver. E quando a gente entende que o descanso me faz fazer, mas me faz confiar, e eu não posso alimentar o meu coração com ansiedade, porque a minha parte está feita, e a dele, ele vai fazer. Porque o Senhor nunca ficará nos devendo nada. Nunca ficará nos devendo nada. Aí quando eu entendo fé, perdão, paternidade, adoção, amor, pertencimento, descanso, refrigério, uau, eu chego aonde? Autoridade, maturidade. E deixa eu te dizer, o mundo espiritual, ele está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas são aqueles filhos bobinhos, aqueles filhos que têm medo de todas as coisas, aqueles filhos que não conhecem a sua herança. Não. O Senhor nos chama para que nós possamos exercer autoridade com maturidade no mundo espiritual. Nos posicionarmos no mundo espiritual. Oh, parou. Eu sei quem eu sou. Parou. Eu já contei isso aqui outras vezes, mas estou sendo aqui convidada pelo Espírito a contar de novo. Teve uma época da minha vida que eu ministrei a palavra dentro de presídios. E foram 6 anos. E quando eu comecei, foi um chamado de Deus na minha vida. Eu nunca tinha entrado num presídio. E eu fui convidada pelo Espírito Santo a ir. Relutei um pouquinho, mas fui. A primeira vez eu tive muito medo de entrar num presídio masculino lá no interior de Minas Gerais. Ficava em cima de um morro à noite, mas eu não ia sozinha, a gente ia com uma equipe, né? Mas eu estava adentrando ali pelas portas, abrindo cadeados e cadeados para a gente ministrar um culto ali para aqueles internos. E eu tive muito medo. Eu saí dali e pensei: não quero voltar aqui nunca mais. Eu estou com medo, não quero voltar aqui. E eu fui orar. E de repente, eu em Minas Gerais e a minha família em Fortaleza, a minha família sofreu um assalto dentro de casa. Nós nunca tínhamos sido assaltados em Fortaleza. E aquilo me abalou mais ainda. Eu falei: gente, como é que eu posso? Eu não posso fazer a obra do Senhor. Porque olha aí, eu estou indo lá no presídio, os ladrões entraram lá na minha casa em Fortaleza, né? Com a minha mãe, com as minhas irmãs e tal. E aquilo me deu medo, sabe? Eu fiquei preocupada. Alguém já ouviu assim? É retaliação do inferno e tal. Mas aí eu me guardei, fui orar, fui mergulhar na palavra, fui aprender mais da Bíblia, fui aprender mais do mundo espiritual. Eu fui aprender mais da autoridade que o Senhor tinha me dado e eu não sabia usar. E eu digo para vocês que foi um final de semana guardada, me alimentando, estudando. E quando eu saí dali, eu saí com uma fortaleza do Senhor. E depois desse dia, durante
foram mais 6 anos ministrando a palavra dentro de presídios. Nunca mais nada aconteceu na minha casa, na minha família. Nunca eu fui assolada. Eu já cheguei na porta de presídio e dizer assim: está tendo uma rebelião. Vocês vão entrar, vocês vão ter que ficar com escolta. Nós vamos entrar. E a gente entrava e aquietava a rebelião. Porque a autoridade não é no meu tom de voz, naquilo que eu expresso, mas é o que está dentro de mim. Dentro da minha mente, dentro do meu coração, uma chave mudou. E essa chave mudou dizendo: você tem autoridade para pisar serpente e escorpião, e nenhum mal chegará na sua casa, e nenhum mal chegará na sua tenda. O Senhor nos chama nessa manhã: levanta com autoridade, com maturidade, e guerreie no mundo espiritual. Nós não podemos ser aqueles crentes meia boca, que não sabe com quem está lidando. E quanto menos nós conhecermos, menos nós teremos. Então nós precisamos conhecer mais dessa herança eterna que Jesus Cristo já confiou nas nossas mãos. E meu tempo estourou, e agora que eu vi Jesus, vamos lá, aleluia. Nós precisamos, gente, nos levantarmos com uma autoridade espiritual. É na sua casa, é na sua família, é no seu trabalho, é diante dos teus filhos. Um dia eu vivendo uma situação com o meu esposo, uma guerra tão grande, e o meu esposo ainda estava ali passando por um processo, né, de aprendizado com o Senhor. Eu falei: amor, a sensação que eu tenho é que tem um cachorrinho mordendo a barra da sua calça, e você está achando que está legal. Muitas vezes não é assim que a gente lida com o mundo espiritual, não. É dando um basta. Parou, acabou, porque os meus olhos foram abertos e você não tem mais poder aqui. Quando ele entendeu, tudo mudou. Tudo mudou. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Eu não sei qual é o nível da batalha espiritual que você está enfrentando. Mas hoje o Senhor está te dizendo nessa manhã: levanta, se aprofunda naquilo que Deus tem para você e exerça a autoridade espiritual na sua vida. Na sua vida. Desconforto é necessário para que a gente cresça. É no desconforto que nós somos moldados, transformados. Então a gente não pode passar por um desconforto dando risadinha e achando que eu estou no deserto, vou morar no deserto. Não, deserto é para a gente passar. Passa por ele, mas sai lá fora muito mais forte do que você entrou. Tem que ter propósito. Tem que ter propósito. E eu encerro com vocês lendo o que está em João 14, versículo 1. Não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. São palavras de Jesus para nós nessa manhã. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Gente, que os nossos olhos sejam levados para Ele, porque existe um propósito para estarmos aqui nessa terra. Andarmos em autoridade, andarmos como filhos de Deus, porque existe uma eternidade esperando por nós. É real, Jesus está preparando o caminho e o lugar onde nós estaremos com Ele. E Ele voltará, e Ele voltará para nos buscar. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. E eu ainda quero ler com vocês João 14:12, para você tomar posse dessa verdade. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu os farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, Jesus está dizendo, sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Olha o nível de autoridade que o Senhor tem para mim e para você. Dívidas pagas, herança tomando posse nas nossas mãos. O acesso foi nos dado, a autoridade foi nos dada, para que a gente ore e peça em nome dEle. Mas para que eu vou pedir um milagre? Para que eu vou clamar para um milagre? Para eu ser conhecida? Para você ser conhecido? Não.
todo milagre que o Senhor derrama nas nossas vidas era para que nós juntos possamos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Jesus, para que todos vejam quem foi Jesus.